Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Heracles e estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática. Tema de hoje, congruência de triângulos. Refere-se à aula 13, da página 142, da apostila número 2. Vamos começar? Congruência de triângulos. Eu trouxe aqui para gente duas situações. Na primeira, temos duas figuras, onde a primeira refere-se a um triângulo escaleno, que é caracterizado por possuir os três lados diferentes. Já na segunda figura, temos um triângulo equilátero, caracterizado por possuir os três lados iguais. A situação de número 2 nos mostra dois triângulos retângulos muito parecidos, sendo o segundo uma cópia reduzida do primeiro. Quando falamos em figuras congruentes, estamos falando em figuras que possuem a mesma forma e seus lados possuem as mesmas medidas. Para a aula de hoje, vamos usar a ideia intuitiva de que dois triângulos são congruentes quando um for a cópia perfeita do outro. Para fazer essa análise, iremos utilizar os casos de congruência. O primeiro caso é o caso lado, 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 que nos diz que se os três lados de um triângulo forem congruentes, ou seja, se possuírem as mesmas medidas que os três lados de um outro triângulo, então esses dois triângulos serão congruentes. O segundo critério de congruência é o critério lado, ângulo, lado, que nos diz que se o lado, o ângulo e um outro lado de um triângulo forem congruentes ao lado, ângulo e lado de outro triângulo, esses dois triângulos serão congruentes. Note que existe uma ordem para isso: lado, ângulo, lado. O terceiro caso que a gente possui é o caso ângulo, lado, ângulo, que nos diz que se um ângulo, o lado e o outro ângulo de um triângulo forem iguais ao lado, ângulo e o outro ângulo do segundo triângulo, eles serão congruentes. Notem também que nesse caso existe uma ordem em que os elementos aparecem: o ângulo, o lado e o ângulo, nessa mesma ordem. O caso 4 de congruência é o caso lado, ângulo adjacente, ângulo oposto ao lado. Então, quando tivermos um lado, um ângulo que estará adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado, se tivermos essa mesma situação, com essas mesmas medidas em um segundo triângulo, ou seja, o lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, os dois triângulos serão congruentes. Temos ainda um quinto caso, que é o caso especial, a hipotenusa e o cateto. Se a hipotenusa e o cateto de um triângulo retângulo forem iguais à hipotenusa e o cateto de um outro triângulo retângulo, eles também serão congruentes. O importante dessa matéria é que a gente saiba identificar nos exercícios cada um desses critérios para poder avaliar se os triângulos são congruentes ou não. Para que possa ficar um pouquinho mais claro, irei fazer o exercício de número 1 da apostila de aula. Bom, o exercício número 1 nos diz o seguinte: nos itens a seguir, caso os triângulos sejam congruentes, indique o caso de congruência. Bom, o item A. Temos que o primeiro triângulo ele possui um lado que mede 6, um ângulo adjacente medindo 80 graus e um ângulo oposto a esse lado medindo 60 graus. Comparando com o triângulo do lado, temos uma medida de 6 centímetros, um ângulo adjacente a esse lado de 80 graus e um ângulo oposto a esse lado de 60 graus. Esses dois triângulos eles serão congruentes pelo caso lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Já no item B,
temos a seguinte situação: um ângulo de 50 graus, um lado de 4 centímetros e um ângulo de 90 graus. Olhando agora para o triângulo da direita, teremos também um ângulo de 50 graus, um lado de 4 centímetros e um ângulo de 90 graus. O que nos mostra que os triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Por fim, o item C, ele mostra o seguinte triângulo: um ângulo de 35 graus, um lado de 5 centímetros e um ângulo de 60 graus nessa ordem. Mas o triângulo da esquerda mostra um ângulo de 60 graus, um ângulo de 35 e o lado de 5 sendo o outro lado, o lado oposto. Nesse caso, não existe nenhum critério que apresente essa situação de congruência. Então, esses dois triângulos não são congruentes. Ok, pessoal. Peço a todos que resolvam os exercícios que serão enviados através do plano de aula. Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso canal de comunicação. Bons estudos a todos!